Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais, animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos,
descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Nísio da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentir a suavidade, a harmonia. O relaxamento é importantíssimo em qualquer estudo que estivermos fazendo. Agora vamos continuar o livro de Nísio da Silveira sobre Jung, sobre o material de Jung. A noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma instituição antiquíssima. Encontramos-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então, cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem incompletos, quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Todo este material de Jung, escrito por Nísio da Silveira, é importante que seja estudado muito fundo, várias vezes. Fica com Deus, propague a Casa de Lakshmi para todos seus amigos e grupos. É uma casa que propicia cursos gratuitos e práticas gratuitas, que vai desenvolver muito a pessoa. Yoga, meditação, reiki, constelação familiar, psicanálise transpessoal, leitura de livros espirituais,
Vamos fazendo todo esse estudo, vamos melhorar mais e mais em cada instante, em cada momento, que isso vai nos favorecer. Faça a propagação, que é um trabalho de amor ao próximo, para seus amigos, familiares e grupos. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o Pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história
da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio Sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz. Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes. Então, procure a Casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior. Vamos suavizar nosso corpo, deixar os ombros soltos, o pescoço, deixar o rosto límpido, sereno, suavizar, fechar os olhos, colocar as palmas voltadas para cima, pernas cruzadas. Vamos sentir Deus no coração. Enquanto sentimos Deus, vamos também ouvir este trecho do livro da Anísia da Silveira sobre Jung. Figuras sintéticas substitutivas de coisas conhecidas não são símbolos, são sinais. Exemplo, asas estampadas no cap dos aviadores. Representações figuradas de objetos ideais ou materiais não são símbolos, são alegorias. Exemplo, a justiça, representada por uma mulher de olhos vendados. Os símbolos, segundo Jung, são a expressão de coisas significativas, para as quais não há, no momento, formulação mais perfeita. Exemplo, a imagem da caverna, descrita por Platão, onde homens acorrentados veem apenas o movimento de sombras
sem se darem conta de que desconhecem a verdadeira realidade. Os símbolos têm vida, atuam, alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes, prenunciadoras de fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu conteúdo misterioso venha a ser apreendido pelo pensamento lógico, esvaziam-se e morrem. O conceito junguiano de símbolo difere, portanto, do conceito de símbolo da escola freudiana. As representações disfarçadas de conteúdos reprimidos no inconsciente são símbolos para os freudianos e apenas sinais para os junguianos. Freud afirma que a simbolização surge como resultado do conflito entre a censura e as pulsões reprimidas, enquanto Jung, em vez de ver na atividade formadora de símbolos o resultado de conflitos, vê uma ação mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos, movida pela tendência inconsciente à totalização. Outra diferença consiste em que, na concepção freudiana, embora os símbolos sejam numerosos, referem-se sempre a reduzido número de ideias inconscientes, que dizem respeito ao corpo do indivíduo, às personagens da família, aos fenômenos do nascimento, da sexualidade e da morte. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos. Freud sustenta que todas as ocorrências da vida psíquica pessoal ficam indelevelmente gravadas no inconsciente. Nada se apaga, tudo se conserva e, sob circunstâncias favorecedoras, poderá voltar a surgir. E, para ilustrar essa ideia, recorre a uma comparação fantasista. Imagina Roma vista num corte em profundidade, conservadas suas diversas fases. A Roma quadrada, pequena colina erguida sobre o Monte Palatino, a Roma do Septimonium, que reuniu a população instalada sobre 7 colinas, depois a área delimitada pela muralha de Sérvio Túlio, a seguir a cidade cercada pelas muralhas construídas sob ordens do imperador Aureliano e construídas sob ordens do imperador Aureliano, e posteriormente cada fase de transformação da cidade eterna, tudo isso preservado, todas as fases conservadas intactas e não apenas ruínas esparsas, correspondentes a esse ou aquele período. Assim seria a vida psíquica inconsciente. Seus conteúdos manter-se-iam permanentemente iguais. A concepção de Jung é diversa. Desde o início, ele viu o inconsciente num constante trabalho de revolver conteúdos, de agrupá-los e de reagrupá-los. Mais tarde, porém, através de sua experiência clínica, chegou à conclusão de que algo ainda mais importante acontecia. Os conteúdos do inconsciente não se mantinham necessariamente iguais para sempre. Eram suscetíveis de metamorfoses. Será possível acompanhá-las através dos sonhos, nos casos individuais. Na vida social, poderão ser captadas, sobretudo, nas transformações dos símbolos religiosos. O inconsciente sofre mudanças e produz mudanças. Influencia o ego e poderá ser influenciado pelo ego. Desde que a atividade consciente repousa sobre o lastro básico dos instintos e dos arquétipos, será utilíssimo para a saúde psíquica estabelecermos um diálogo entre consciente e inconsciente, a fim de nos apropriarmos do influxo energético que emana do dinamismo das estruturas de fundamento da vida psíquica. Quando se abrem fendas demasiado largas entre consciente e inconsciente, surge a neurose, doença da nossa época.
Será, portanto, de vital importância dedicar conscienciosa atenção às imagens arquétipicas. Tais como se apresentam, elas correspondem a um modo de vida arcaico. Teremos de elaborá-las na medida em que possamos atingi-las, de modificá-las no sentido de adaptação às necessidades do nosso tempo. É esse, resumidamente, o pensamento de Jung expresso nos seus últimos escritos. Nota-se uma ampliação em profundidade do diálogo entre consciente e inconsciente, já iniciado no seu livro de 1928, As Relações entre o Ego e o Inconsciente. Esse é o nome do livro. Então, Jung era muito sábio. Para nós chegarmos a esse estudo, precisamos nos desenvolver muito, muito e muito. É importante fazer esse estudo de uma forma profunda, de uma forma muito profunda. Isso vai nos auxiliar e vai nos libertar. Que Deus nos auxilie nesses estudos. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno. E vamos agora estudar o livro de Nise da Silveira sobre Jung. Nós paramos no símbolo. Nem toda imagem arquétipica é um símbolo por si só. Em todo símbolo está sempre presente a imagem arquétipica como fator essencial. Mas para construí-lo, a essa imagem devem ainda juntar-se outros elementos. O símbolo é uma forma extremamente complexa. Nela se reúnem opostos numa síntese que vai além das capacidades de compreensão disponíveis no presente, e que ainda não pode ser formulada dentro de conceitos. Inconsciente e consciente aproximam-se. Assim, o símbolo não é racional, porém as duas coisas ao mesmo tempo. Se é de uma parte acessível à razão, de outra parte lhe escapa, para vir fazer vibrar cordas ocultas no inconsciente. Um símbolo não traz explicações. Impulsiona para além de si mesmo, na direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória. Jung. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Vamos falar sobre figuras sintéticas e ainda vai continuar sobre os símbolos. Que a luz, o bem, a paz, temos dentro do hinduísmo o símbolo do Om, né? Temos outros símbolos que podem nos auxiliar. Por exemplo, no Reiki nós temos o Shokurei, que é um símbolo que você pode pôr em todas as portas, em todos os cantos da sua casa, e vai transformar a energia. Então vamos estudar mesmo. Esse livro de Nise da Silveira precisa ser muito estudado. Fique com Deus. Namastê. Agora vamos relaxar nosso corpo e vamos dar sequência ao estudo do livro de Nise da Silveira sobre Jung. Estamos nos arquétipos. Muita confusão tem sido feita em torno do conceito de arquétipo. Há ainda quem continue repetindo que Jung admite a existência de ideias e de imagens inatas. É falso. Incansavelmente ele repete que arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares. São formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas, onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma.
Jung compara o arquétipo ao sistema axial dos cristais, que determina a estrutura cristalina na solução saturada, sem possuir, contudo, existência própria. Resultariam do depósito. Como se originariam os arquétipos? Os arquétipos resultariam do depósito das impressões superpostas deixadas por certas vivências fundamentais, comuns a todos os seres humanos, repetidas incontavelmente através de milênios. Vivências típicas, tais como as emoções e fantasias suscitadas por fenômenos da natureza, pelas experiências com a mãe, pelos encontros do homem com a mulher, da mulher com o homem, vivências de situações difíceis, como a travessia dos mares e de grandes rios, a transposição das montanhas, etc. Seriam disposições inerentes à estrutura do sistema nervoso que conduziriam à produção de representações sempre análogas ou similares. Do mesmo modo que existem pulsões herdadas para agir de modo sempre idêntico, instintos, existiriam tendências herdadas para construir representações análogas ou semelhantes. Essa segunda hipótese ganha terreno nas obras mais recentes de Jung. Seja qual for sua origem, o arquétipo funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica. Quando essa energia em estado potencial se atualiza, toma forma, então teremos a imagem arquetípica. Não poderemos denominar essa imagem de arquétipo, pois o arquétipo é unicamente uma virtualidade. Nunca nos maravilharemos bastante se pensarmos nesse prodigioso fenômeno que é a formação de imagens interiores. Como elas se configuram às custas da energia psíquica, ninguém sabe. Também não se conhece o como das transformações energéticas, das quedas d'água em luz, da luz em calor. Mas a prova da transformação de energia psíquica em imagens nos é dada todas as noites, nos nossos próprios sonhos, quando personagens conhecidas ou estranhas surgem das profundezas para desempenhar comédias ou dramas em cenários mais ou menos fantásticos. A noção de arquétipo, postulando a existência de uma base psíquica comum a todos os seres humanos, permite compreender por que em lugares e épocas distantes aparecem temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das religiões, nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral, seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos. Vejamos um exemplo. O tema mítico do eterno retorno. Vamos encontrá-lo profundamente enraizado nas convicções ingênuas de sociedades primitivas, seguras de que ocorrerá uma volta aos tempos das origens, era de abundância e felicidade. Vestida em roupagens magníficas, a mesma ideia está incorporada
a cosmogonia hindu, com seus 4 yugas, períodos, que se desdobram lenta e incessantemente em ciclos perenes, marcados nos seus movimentos de expansão e de declínio, por acontecimentos mitológicos sempre idênticos. Ressurge a ideia com os filósofos gregos pré-socráticos Anaximandro e Pitágoras. E Platão estava convicto que as artes e a filosofia inúmeras vezes já se haviam desenvolvido até atingir seu apogeu para declinarem e extinguirem-se à espera do recomeço de novo ciclo. O tema do